Senhor. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para estarmos dando início a mais uma lição nesse domingo. Lição de número 6. Título da lição: Expressando palavras honestas. Texto áureo: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que procede disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. A verdade prática nos diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Verso 33. Outrossim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedimento maligno. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, falamos contigo e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã para aprendermos mais acerca da Tua Palavra, para termos a instrução, Senhor, em nossos corações. Continua nos abençoando, continua abençoando a escola dominical das crianças, dos adolescentes, a nossa escola dominical, e que eu lhe peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, estaremos mais uma vez tratando sobre os assuntos de legalismo e antinomismo, a aula do nosso pastor Eduardo. E nós estamos na escola dominical que fala sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós estamos falando iremos falar sobre palavras honestas. Iremos falar sobre verdades, mentiras, dúvidas. Iremos tratar sobre lei. Iremos entender muito acerca de como, de fato, nós que somos servos do Senhor, obreiros e professores, devemos examinar muito acerca dessas lições quando tratamos de lei, porque no decorrer da lição nós iremos nos deparar com algo que nas outras lições passadas já aconteceram, e aí nós temos que ter a destreza para não colocar em conflito aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que Moisés mandou, aquilo que Deus ordenou e aquilo que Jesus falou. Senão, vira uma bagunça muito grande. Vamos lá. Pode desligar, se ficar muito calor. Eu ia pedir para ligar, mas... Amém. Bom, vamos para a introdução. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do procedência maligno, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento. Eu já grifo isso aqui, porque eu não tinha grifado antes. Que prevalecia entre os judeus.
Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Então, logo na introdução, quando nós temos algo para ler, é exatamente para fazermos uma interpretação daquilo que nos está sendo dito. Para nós que estamos aqui, ouvimos falar que jurar é pecado, né? Jurar é pecado. Mas jurar é pecado? Quando você entra dentro, é o que eu falei, quando nós entramos dentro do legalismo e nós vamos estudar o que Moisés disse sobre o juramento, e que também veio abargando lições passadas, como que era o povo naquela época, como que foi colocado para eles, como foi interpretado por Moisés, como foi passado pelos escribas e fariseus, o que eles faziam com a lei que eles tinham, porque a lei não salva ninguém. O que salva é a graça. A lei é uma letra morta. E eles estavam começando a se confundirem, da mesma forma que foi do casamento e do divórcio, porque começaram a entrar dentro do legalismo os homens que eram autoridades, os homens que eram servos. O descumprimento da lei para os judeus e dentro do judaísmo, o farisaísmo, depois tinha também os judeus e os saduceus. Eles eram doutores da lei, conforme Nicodemos era. Eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam Levítico, os Deuteronômio, eles conheciam tudo aquilo que Moisés tinha falado. Quando Jesus se depara com esses homens, que provavelmente foi nos primeiros encontros ali, que houve o debate do legalismo, Jesus ele vem trazendo à tona aquilo que foi discutido lá atrás em Levítico, porque Jesus também era um rabino, Jesus também era conhecedor da lei. E aí nós vemos que Jesus, logo em Mateus, ele diz assim, ó, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento. Mas Jesus não foi aquele homem que falou que não deveríamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. E aí nós vamos ver que a interpretação que nós, que estamos hoje no século 21, acerca desse tema que foi escrito para os judeus, naquela ocasião, e com o significado de juramento naquela época, e no conceito atual que está na mini gramática, ou no dicionário Aurélio, ou no conceito do povo brasileiro, é completamente diferente do que se falava lá. E nós vamos ver dentro da própria palavra de Deus, que Deus mandava o povo jurar pelo nome dele. E vamos ver Jesus falando que o povo não deveria jurar nem pelo céu nem pela terra. Então, quando nós nos abordamos com temas semelhantes a esse, nós devemos entender os contextos e as entrelinhas para não ser completamente legalista ao ponto da lei, porque a lei não foi feita para nós. A lei não foi feita para o gentil. Se a lei fosse feita para o gentil cumprir a lei à risca, nós deveríamos agora, quando Paulo ele chega falando da circuncisão, que a circuncisão não deveria mais ser pelo prepúcio, mas sim do coração. Mas ainda assim, eu não me engano se foi, eu não me lembro se foi Barnabé, que ainda não tinha passado por essa conversão e depois de adulto teve que fazer essa cirurgia para manter o legalismo. Mas Paulo já vinha pregando que era necessário que ele circuncidasse tão somente o coração. Depois nós vemos...
Timóteo. Depois nós vemos Pedro com um grande problema sobre o legalismo, quando ele tem que chegar até Cornélio. Nós vemos Pedro rejeitando uma oportunidade de salvação por conta do legalismo. Nós vemos Paulo passando por dificuldades no ministério da palavra, quando ele tem que se afastar de Jerusalém, quando ele tem que se afastar da pregação para que pudesse dar um tempo, pudesse aprender mais do próprio Cristo. 3 anos no deserto da Arábia, depois ficou mais não sei quantos anos, até voltar para a pregação que precisava ser feita lá dentro de Jerusalém. Exatamente porque não poderia um gentio agora chegar pregando. Então, quando nós nos deparamos com o legalismo, e se nós chegarmos hoje e falar, se Deus falou que jurar era para se jurar no nome dele, o outro vai falar assim, igual me fizeram a pergunta essa semana, o Riquelme me fez uma pergunta, sobre o legalismo de guardar o sábado. Sobre o legalismo, que estavam interrogando ele na escola, sobre o sacrifício. Sobre o legalismo, de ainda acreditar que Jesus ainda não veio. Porque o legalismo, lá para o povo judeu, é um completamente diferente para nós. As mulheres só podem se apresentar aos maridos, só podem tirar o véu, e toda a roupa dela assim, eu não sei o turbante, não sei o nome que se diz lá. Como? Alguém sabe? Adrielto, que o pastor Adrielto que geralmente sabe. Burque, né? Burca. Só pode tirar a burca no ato, depois que casou. Então, assim, não posso eu chegar aqui e falar, olha, e agora, meus irmãos, jogar dúvida na mente dos irmãos, porque a lei, ela não salva ninguém. O que salva é a morte de Jesus na cruz, do Calvário. O que te salva hoje é a santidade. O que te salva hoje é manter a paz com todos e a santificação. E quando você aborda que o que te leva para o céu é a morte de Cristo, você não vai ficar preso em pontos da lei. Porque se você ficar preso em pontos da lei, aí você vai ter que estudar bastante acerca da palavra de Deus para fugir de alguns pontos da lei, e que a Bíblia em si, ela não vai te falar com uma clareza, se não tiver alguém para comer aquela comida, né, como se fosse um passarinho alimentando o seu filhote, comer aquela comida e colocar na boquinha para você entender a forma mais simples. Nós iremos entrar com Pedro, se eu não me engano, falando que os ensinamentos do apóstolo Paulo eram de difícil entendimento, que até os homens indoutos constantemente contorcia o que era falado e o que era dito. Então nós vamos ver claramente acerca do legalismo, conforme o pastor Eduardo já falou, conforme o pastor Adrielto já falou, conforme o pastor Gesiel já falou, mas nós não podemos esquecer desse ponto. Porque se nós formos acerca a lei de tudo, nós iremos começar falando de Números capítulo 30. Por que Números capítulo 30? Porque nós vamos falar sobre juramento, nós vamos falar sobre a língua, nós vamos falar sobre posicionamento, adoração ao Senhor, e vários outros fatores que ficaríamos algum tempo aqui também, só dentro do legalismo. Mas só para os irmãos começarem a entender, acerca do voto da mulher. Essa é uma lei que deveria ser usada, hoje não é utilizada no Brasil, mas ainda assim no judaísmo é. Os extremistas do Estado Islâmico, eles matam em nome de Deus porque eles usam a lei. Só que a lei é morta. Por que eles vão para Meca, ou eles vão para qualquer outro tipo de mesquita e ficam lá? Por que eles vão no Muro das Lamentações? Porque é um costume judaico, não um costume brasileiro. E nós iremos entender o quê? Que
no início da lição eu já gostaria de falar isso, para depois nós irmos entendendo acerca de, e agora? Se a Bíblia fala isso, o que eu tenho que fazer nesse determinado tema? Aí, Números capítulo 30, verso 4. Acerca dos votos, porque nós vamos falar acerca de voto, juramento, promessas, aí entra mentiras, conversa que não são sustentadas, língua dobre, a língua que inflama, tudo acerca disso. Mas o voto, ele é proferido, por isso que faz parte. Quando um homem fizer, verso 2, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer o quê? Juramento. Mas pastor Tylon, Jesus fala que ninguém pode jurar. Você está entendendo como que eu quero trazer um contexto bíblico para os irmãos, que não pode ser um ponto isolado da lei, e falar assim, Jesus falou que não pode jurar. A vida inteira jurar é pecado. Mas como que Deus manda um homem, através de Moisés, fazer um juramento a ele? A escola dominical, e nós que somos professores, temos que examinar exatamente essas minúcias da Bíblia, para que depois não venhamos entrar em um assunto, não conseguir fechar o assunto, deixar o assunto aberto, e depois cada um tem sua interpretação, e amém. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia me diz, através da pessoa de Jesus Cristo, que jurar é pecado. Mas através de Deus, que não jurar não é pecado. Você já imaginou esse ponto? Aí entra no ponto do divórcio, entra no ponto do juramento, entra no ponto de sacrifício, entra num tanto de ponto que, se você for ficar olhando o legalismo, ninguém vai para o céu. Aí vem lá, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, ele tem que fazer. Porque no momento que ele proferiu um juramento, no momento que ele proferiu, vou mudar o termo, uma solenidade, no momento que ele proferiu uma promessa, ele tem que proferir com a alma. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com a obrigação se ligar à casa de seu pai na sua mocidade, e se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, ou seja, se seu pai consentir, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que a ligou a sua alma também. Então nós temos aqui o quê? Uma validade, uma promessa feita pela boca. E o interessante que, se não for cumprido os votos, e aí nós iríamos entrar, se você fez um voto para uma mulher, ou a mulher fez um voto de casamento, por exemplo, porque nós temos que lembrar que naquele contexto não tinha vara cível assim, né? Tinha os seus julgamentos, mas não eram... As nossas leis são semelhantes às leis que tinham lá no passado, mas não é tão assim à risca. Mas se uma mulher, nesse caso, ela prometesse para o pai dela, ou o homem, que era mais comum o homem, prometer para o pai de família, em uma reunião, que casaria com aquela mulher, ele tinha por obrigação de casar com ela. E ele não poderia, de forma alguma, voltar atrás no voto que ele fez, porque ele fez um voto com a alma dele. Ele ligou a alma dele à palavra dele. Isso eu estou mostrando porque, se por acaso, porventura, ele descumprisse aquilo que ele falou, ele deveria ser morto. Então, meus irmãos, se a Bíblia fala isso sobre o voto, então hoje, no contexto atual, nós vamos utilizar isso. Acerca desse momento aqui que Moisés falou, que está na Bíblia, cara. É Bíblia isso aqui. Eu vou usar esse contexto atual. Todo mundo que prometeu alguma coisa sentado, que é a expressão que os pregadores usam, e de pé não conseguiu cumprir, deve ser morto.
deve ser morto. Quando você fez um juramento, porque juramento tem sinônimos, ou quando você fez uma promessa, através do seu ato de fé, perante a noiva do Cordeiro, no momento do teu ato batismal, de que você não iria envergonhar a igreja, de que você não iria trazer mau testemunho, de que você não deixaria de cumprir os requisitos bíblicos e você não cumpre, deveria ser morto. Porque além de ligar a tua alma, você ligou o teu espírito no novo nascimento. Então, nós temos que apegar a Bíblia, que serve para exatamente isso, estudarmos a palavra do Senhor, entender o contexto que foi escrito, entender da forma que foi escrito, e não pegar tão somente algo que eu acho, não, isso aqui é dessa forma, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. E isso aqui não. Isso aqui não é dessa forma. Então nós temos que ter um balanceamento, porque a salvação não é pela lei, é pela graça. Você está entendendo? E aí é o seguinte, isso em todos, porque o sacerdote, acho que o pastor Adrielto falou bastante tempo atrás sobre a limpeza que tinha, né? Tinha um nome que dava, que tinha que se higienizar, tinha que higienizar a cidade, por onde que ele passasse, que era o que de fato o legalismo mandava se fazer. E nós vemos aqui, ó, que Jesus vem falando na introdução. Ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento, que prevalecia entre os judeus. Quando Jesus chega e começa a discorrer acerca disso, quando Jesus começa a falar acerca do legalismo, quando eu falo de legalismo, não é lições específicas que eu estou jogando, não, irmãos, porque essa palavra de Mateus, ela traz sobre várias partes da lei, não é só uma ou outra, não, fala do contexto geral. E nós vemos que Jesus ele começa a discutir com aqueles que se achavam autoridades em entendimento bíblico, que aqueles que se achavam que sabia muito acerca de algumas coisas. E aí Jesus começou a falar. Por isso que nós vemos em algumas lições passadas, Jesus falando assim, olha, aquele que chama o seu irmão de raca, ou aquele que se encoleriza contra o teu irmão, é acusado de homicídio. Por quê? Eles falavam assim, eu nunca matei ninguém. E a lei condena quem matou alguém. Jesus falou assim, calma aí, mas não é dessa forma. Você não precisa de praticar o ato do assassinato, de matar alguém, que você será condenado ou penalizado ou pecará, porque você não matou alguém ou deixou de matar. Se você se encolerizar contra o teu irmão, eu acho que essa palavra é correta, ou se você chamar o seu irmão de raca, você também é culpado. Eles queriam passar uma maquiagem, por isso que Jesus falou assim, entra dentro desse contexto, olha, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Ouça aquilo que eles falam, mas não pratique aquilo que eles praticam. Porque eles começaram a entrar dentro de coisas assim, mas a lei me fala que isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí? Eles começaram, e aí entra na questão da mulher, falando um pouco mais do que já foi passado, da mulher que foi pega no ato de adultério, e eles começam ali também. Ali é um trecho que eles falam assim, e agora, Jesus? Eles queriam de qualquer forma se esquivar das responsabilidades sacerdotais deles, porque isso aqui não é para o ímpio não, isso aqui não é para o cara descrente não, isso aqui, Jesus chegou para falar, ó, presta atenção, vocês são escribas e fariseus, vocês precisam de se converterem, porque vocês vivem no legalismo pensando que vão chegar no céu. Só que a partir do momento que eu cheguei nessa terra, as coisas são diferentes. Senão ele não mandaria Nicodemos nascer de novo. Porque Nicodemos ele era doutor da lei. Nicodemos ensinava, como se Nicodemos fosse um professor da escola dominical, ou como se Nicodemos fosse um grande pastor. Só que Nicodemos precisava de entender que quando Jesus chega,
as coisas são diferentes. Quando Jesus chega, e tem diversas formas, e nós pregamos isso, né? Não, porque Jesus chega para quebrar protocolo. Jesus não poderia tocar no esquife. Jesus quebra protocolo de uma coisa, mas de outra coisa Jesus não pode quebrar protocolo, né? Por isso que quando falamos de salvação, meus irmãos, a gente não pode pegar a lei e seguir na minimalística dela, porque a lei é uma letra, e a letra ela é morta, cara. Qual lei o ladrão da cruz seguiu? Me fala. Me dá um exemplo da lei que não fala, cara. Ele simplesmente creu no seu coração, reconheceu que Jesus era o Salvador e simplesmente foi lá para o céu. Diferente se fosse Nicodemos, talvez ali. Vamos colocar Nicodemos lá de Jesus na cruz. Ou mancebo de qualidade, né? Ou aquela passagem lá do mancebo lá, rico, né? Vamos colocar o mancebo rico lá. Já imaginou o tanto que Jesus teria que explicar para ele as coisas? Então, assim, o cara que conhecia muito a lei, e nós olhamos na atualidade aquelas pessoas que se desviam da presença do Senhor e que conhecem a Bíblia, quando você vai entrar, eles usam o verso da Bíblia para tentar te travar naquilo que você vai falar. Era da mesma forma aqui. Jesus precisou ficar minuciando algumas coisas. Jesus precisou falar assim, olha, eles falavam assim, acerca do adultério. Calma aí, o adultério não é o ato praticado em si, começa no coração. E a fornicação, começa no coração também. E a vontade de matar o teu irmão. Se você chama ele de raca, é condenado a um homicida, imagina tentar matar o teu irmão. Você está entendendo? Então, o pensamento já conduz o pecado. Por isso que a palavra do Senhor, nós vamos ver que o homem peca de dentro para fora. Né? O pecado é que sai do homem. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. E nós vamos ver que se tudo que eu for falar hoje for ser usado ao pé da letra do legalismo, a gente pode ir embora para casa, todo mundo. Entendeu? Pode ir embora todo mundo para casa e não tem salvação para ninguém. Aí Jesus fala aqui, ó, não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. O primeiro tópico. Nós vemos aqui Deus falando em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Deuteronômio faz parte da Bíblia? Lógico que faz. Mateus capítulo 5, do verso 37 diante, faz parte da Bíblia? Também faz. Olha o que Deuteronômio capítulo 6, verso 13 diz. O Senhor teu Deus colocarás, né, vamos colocar esse termo, colocarás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Né? Só que o que aconteceu nesse cenário? Todo mundo estava começando a jurar pelo nome de Deus. Eles começavam a se esquivar das responsabilidades que eles tinham, jurando. Olha, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Chegava diante do magistrado, porque era completamente diferente naquela ocasião. Chegava diante do magistrado e falava assim, Diácono Breno, você está sendo acusado de levantar e ir lá para trás. Ele fala assim, eu juro por Deus que está no céu, que eu não pratiquei isso. Porque quando se iniciou a civilização, tinha aquela coisa que hoje nós temos, os mais velhos, falam assim, rapaz, eu sou homem, eu cumpro com a minha palavra. Eu fiz, eu não fiz. E aí entra o sim, não. Só que eu te pergunto, quando você pergunta muitas das vezes, eu sou filho.
Por muitas vezes, você fez? Se você quiser saber, você procura. Vou dar um exemplo. Se você quiser saber, você procura. Você não vai falar a verdade, não? Ah, eu não fiz, não. Tem certeza? Tem. Mentira, eu fiz. O homem começou a corromper o juramento. Da mesma forma que corrompeu o sacrifício. Porque todo mundo que descumprisse o seu juramento deveria pegar a ovelha, ou deveria pegar o carneiro, ir até diante do sacerdote e falar: sacerdote, eu descumpri o juramento que eu fiz. E aí o que os fariseus começaram a fazer? Falaram assim: eu juro em nome de Jerusalém, não juro em nome de Deus. Porque quando eles juravam em nome de Jerusalém, em nome da terra, nem no céu nem na terra, eles começavam a se esquivar. A tua palavra é verdadeira? Se for e se não for, eu não tenho pecado nenhum, porque eu estou jurando por Jerusalém. Quantas pessoas tem em Jerusalém? Não sei se os irmãos conseguiram entender, mas o contexto era esse. Eles pensaram: pastor Tylon, por exemplo. Pastor Tylon, eu prometo por Deus que não fui eu. Quando você prometia por Deus, você pecava, se estivesse mentindo. E você morria. Porque aqui fala que aquele que jurava por Deus e não fazia aquilo que jurou, Deus matava. Então eles começaram a se esquivar, querendo se esquivar da ordem divina. Eu juro pelo ministério do pastor Eduardo. Eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe morta. Já falei, coloca a mãe morta, porque já sabe que é mentira. De fato, irmãos, parece ser de fato engraçado, mas começou a acontecer isso. Aconteceu isso no divórcio, aconteceu isso no sacrifício, aconteceu isso no juramento, aconteceu isso na hora de apedrejar e matar, aconteceu isso em tudo, porque os caras começaram agora a banalizar, de fato, as instruções divinas de Deus. E Deus falou assim: calma, Jesus vai ter que chegar lá e mudar essa situação, porque se ele não mudar essa situação, ele vai morrer na cruz do Calvário por todos os pecados. Como? Nossa, jura com o dedinho para trás, né? Aí, a música fala: eu juro por mim mesmo, por Deus e meu pai. Até o pai entra na história. E aí entra, meu irmão, aquela palavra assim: não, a Bíblia fala isso aqui. A Bíblia fala que não existe perdão contra o pecado, contra o Espírito. Será? Você está entendendo? Você vai ficar preso a um contexto. Então, Jesus morreu por todos os pecados, menos por esse pecado. E aí nós vamos usar o exemplo. O que seria blasfêmia contra o Espírito? Estamos usando o legalismo. Talvez seria um macumbeiro falar que fez uma macumba em nome de Deus, colocou um santo dentro da igreja lá. Porque qual que é o pecado contra o Espírito? É você blasfemar contra o Espírito? É você atribuir a outras entidades o poder de Deus? O macumbeiro faz isso todo dia, toda hora. Então não adianta eu pregar para ele, porque na Bíblia diz que não tem salvação para... Você está entendendo? Não é assim. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Quer dizer então que a mulher adúltera não existe perdão para ela. É só apedrejamento. Quer dizer então que o pessoal que separou aqui, divorciou, não existe perdão acerca disso. Quer dizer que se eu jurei que eu iria casar com uma pessoa e casei com outra, eu tenho que morrer. Não existe perdão para isso, porque Deus não perdoava na época de Moisés. Quer ver que Deus não perdoava? Êxodo capítulo 20. Verso 7, os 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então aquele que jurava em nome de Deus, Deus não tomava ele por inocente, tomava ele por culpado. E se você pecasse contra a lei, você deveria morrer. Qual foi, e aí nós vamos ver qual foi o destino do povo que adorou ao bezerro de ouro quando Moisés subiu. Quando desceu, o que aconteceu? Eu não aceito essa idolatria. Qual que vai ser a penalidade? Passa o fio da espada no pescoço de todo mundo. Você já imaginou? Então o católico hoje pega o fio da espada, passa, só que as coisas mudaram, não posso ser dessa forma. Eu não posso olhar essa revista aqui, e se eu olhar essa revista pelo que está sendo falado,
nós vamos ver que todos nós chegamos em um ponto que nós encontramos uma barreira para a salvação. Nós encontramos uma pedra de tropeço que não nos deixará chegar na salvação, porque a própria palavra de Deus diz que se você tropeça em um ponto da lei, você tropeça na lei toda. E aí você tem que examinar qual o contexto que está sendo dito. Você tem que examinar em qual circunstância. Porque senão você fica nessa daí de que, não, isso aqui é assim, mas isso aqui não é assim, mas está na Bíblia assim, mas não é dessa forma. Vamos lá, vamos continuar. E aí Deus fala, ó, em Jeremias também tem aqui. Em Jeremias nós temos aqui, Jeremias capítulo 34, 18. Quem achar primeiro pode até ler. Jeremias 34, 18. Diz assim, ó: e entregareis os homens que transpassarem o meu concerto, que não confirmarem as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com bezerros que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Ou seja, eles fizeram um concerto em nome do Senhor. Vamos dar um exemplo do que é um concerto hoje. Eles pediram perdão, fizeram uma nova aliança. A partir de hoje eu nunca mais irei pecar contra a santidade do Senhor. Deram três passos para trás para não falar o nome de Deus em vão, para não errar nenhuma letra. E aí pediram perdão. E aí Deus falou, ó, se você transpassar o que você prometeu no meu concerto, eu vou te extirpar dessa terra. Ah, mas não é bem assim. Lógico que é. Tem dois personagens bíblicos que o nome dele tem esse significado. Graça e beleza. Graça e beleza, de fato era o significado do nome deles, morreram porque eles não fizeram o que deveriam fazer quando venderam os imóveis. Então você já sabe quem é, Ananias e Safira. Eles morreram pela palavra deles, pela promessa e pelo juramento deles. Hoje nós nos convertemos em mentira, também entra dentro da mentira. E hoje Deus está matando dessa forma? Jesus já tinha vindo, não já? Já era a época de Pedro, não era? Jesus está matando ainda? Todo mundo que mentiu uma vez vai morrer. Você está entendendo que a salvação ela vem pela graça? Já era na graça lá. Mas Deus matou, não matou? Não fala nem que foi Jesus que matou. Deus entrou em ação. Você vê a ação de Deus depois do Novo Testamento poucas vezes. Você vê Deus aparecendo no momento que Jesus é batizado. Você vê Deus aparecendo ali, né, de uma forma assim, quando Jesus vai no monte da transfiguração, não dá para identificar assim. E você vê Deus matando Ananias e Safira por conta de uma mentira. Algo que você procurar outras coisas ali, você vai ver que é Deus. Então assim, pela palavra deles. Então a palavra, ainda nos dias atuais, tem um poder muito grande. Tem um peso muito grande. Por isso que nós vamos ver sim, sim, não, não. Pastor Eduardo, tem como eu fazer sim, não? Então assim, tudo que eu proceder do sim, sim, não, não, eu estou sendo do maligno. E se ele quiser me dar uma justificativa do sim e do não? Então, irmão, se eu for pegar o que está falando aqui, ó, nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Não é o contexto que eu estou lendo sim, sim, não, não. Porque existe uma interpretação bíblica. Não teria teologia. Existe uma interpretação do que nós estamos lendo, do que nós estamos falando. Se não, se eu ficar só sim, sim, não, 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 sim, sim, volta a mesma pergunta que o Riquelme me fez. Mas, pastor Tylon, eles usam o Velho Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. Falei, tá certo, será o procedimento deles? Eles creem mais em guardar um sábado do que em aceitar a Cristo. Entendeu? Então assim, aí você vê que até nos dias atuais tem esse legalismo atribuído dentro de nós. Porque se eu conforme eu fiz a primeira pergunta quando eu cheguei, jurar é pecado? É. Mas Deus mandou jurar e agora não é mais. Você está entendendo? Porque quando nós aprendemos Paulo, ele foi um cara fantástico, porque quando chega para embater nos embates de Paulo, ele fala assim, calma aí. Você aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que passou do teu pai, que passou do teu avô, que chegou até você. Mas eu aprendi do próprio Cristo.
Então você dá licença, meu irmão, que até você chegar onde eu estou, você tem que encontrar com Jesus, ele ficar praticamente 3 anos, não sei de que forma, mas com certeza ressurreto, me explicando, porque eu não aprendi nem de carne nem de sangue. Eu aprendi do próprio Jesus. Imaginou Jesus sentar com Paulo, não sei como, a Bíblia não fala, eu posso só imaginar. Jesus, Paulo, ó, 3 anos eu vou falar com você aqui. Da mesma forma que Deus andou com Enoque, eu vou andar 3 anos com você, Paulo. Senta aqui que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Para que não haja lá na frente, depois, no dia da escola dominical do pastor Tayon, dúvidas acerca do que de fato é a salvação, porque o objetivo central da Bíblia é salvação. Esses outros ramos, vamos colocar, o tronco central da Bíblia é salvação. O tronco central da Bíblia é que Jesus veio para salvar o mundo que se tinha perdido. Se eu pegar e colocar qualquer outro fundamento acima de salvação, o que recusa a salvação de alguém, esse fundamento vai completamente fora do principal projeto de Deus para a humanidade. Então, quando a gente entra no legalismo, pelo menos a minha forma de pensar, é que eu tenho que pensar muito bem sobre o que é o legalismo, para que eu não possa também chegar e falar que isso é legal ou ilegal, não ter base bíblica, não conseguir finalizar e falar assim, ó, Jesus falou que não é para jurar, quem jura é pecado. Aí o cara, mas se eu for um bereano, mas aqui na Bíblia aqui, ó, tá falando aqui que Deus manda jurar no nome dele. Aí a pessoa fala, bom, aí é a interpretação sua, meu irmão. O que você achar que é, só que a Bíblia é um livro só, foi feito de uma forma só, e não tem como mudar isso aqui. Tá, mas e agora? Você fica em uma situação que é melhor você chegar, explanar tudo que é conforme a palavra do Senhor, orar, buscar entendimento, falar, Senhor, me ajuda nesse contexto aqui. Eu não quero ir pelo que o irmão falou, pelo que o irmão explicou, pelo que o irmão ensinou. Eu quero ir pelo entendimento que o Senhor vai me conceder. Porque se eu for levado para uma missão, igual o pastor Eduardo foi lá para a Itália, quem estava lá te ensinando, pastor? Se o Senhor não fosse ler a Bíblia, orar para o Espírito, quem que escreveu a palavra de Deus? Foram os homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro da minha vida, está dentro da sua vida. Então nós temos que falar, Senhor, o teu Espírito que escreveu isso aqui, que auxiliou os homens a escreverem, me ensina, me ajuda, para que eu também possa entender aquilo que está sendo falado. Porque todo mundo tem dificuldade. Não é necessariamente nesses assuntos, mas pode ser em qualquer assunto. Eu tenho dificuldade no Apocalipse. Lá quando eu cheguei, eles procuravam muito para poder estudar a gente na época, perguntar a respeito de casamento, divórcio, né, casamento, e beber vinho. E Jesus transformou o quê? A água no quê? No suco de uva. Está entendendo? Porque se... Você está entendendo como é que... E o legalismo, ele traz um ponto, e a escola dominical acho que é exatamente para isso, ele traz um ponto que se seguirmos tão à risca, nós vamos entrar ao oposto do que de fato veio falando através de Jesus. E aí nós vemos aqui, ó, não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra. Então os irmãos entenderam que os fariseus e os saduceus lá, eles começaram a criar desculpas, falar assim, vamos dar um exemplo aqui, eu sou o pastor dessa igreja. E contra a minha palavra, eu juro que não cometi esse erro. Então assim, as pessoas, não, o pastor deu a palavra dele, jurou por Deus, e depois descobre que o pastor cometeu esse erro por Deus. Aí Deus é o culpado. Você está entendendo? Ficou nessa picuinha aí. A lei do juramento. Aí agora vem Jesus explicando. Ó. De acordo com o dicionário bíblico, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória. A lei mosaica enfatizou a obrigatoriedade do juramento. Era obrigatório você jurar. Era obrigação sua você jurar. E decretou o castigo para aquele que não conseguisse cumprir o seu juramento. Aquele que fez um juramento falso. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Está vendo onde nós entramos? Já falei isso já. Eles prometiam, ó, irmã Carmosina,
eu prometo que eu vou te dar um passarinho. Eu prometi para a irmã Carmosina que eu ia dar um passarinho para ela dele. Eu tinha muito canário da terra, eu prometi, mas depois eu nunca mais tive. Até hoje eu não cumpri a promessa. Você está entendendo? Eu deveria trazer, se fosse nessa ocasião, um cabrito para cá e matar o cabrito, porque eu não consegui cumprir. E nós vamos ver exatamente no decorrer da lição que essas coisinhas atrapalham também a nossa vida espiritual, atrapalham a nossa vida ministerial, atrapalham a nossa vida conjugal, atrapalham a nossa vida em todos os âmbitos dela, porque todas as coisas que fazemos, praticamente 99,9% é através da fala. Por isso que o mudo tem uma dificuldade muito grande. Nesse pecado, provavelmente ele não erra, né? Mas se ele pensou também, ele errou do mesmo jeito. E aí vamos aqui, ó. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia a oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos, ou seja, nós já falamos isso aqui, ó, era a lei, era obrigação você jurar. E proibiu o juramento por nome de Deus falso. Você não podia jurar em nome de outro Deus, tinha que jurar em nome do seu Deus. E o seu Deus era o Deus de Israel. Ou seja, ele jurava em nome de Deus. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico. Agora entra um contexto. Antes trazia benefício o juramento. Porque a pessoa tinha um caráter, que entra dentro do caráter cristão, de falar assim, eu prometo, Senhor, eu estou orando a Ti de madrugada e esse pecado nunca mais eu vou cometer. Eu posso cometer até outro, pela minha fraqueza, mas nunca mais eu vou cometer esse pecado aqui. Aí de noite, aí de dia você já cometeu ele de novo, entendeu? Então, como foi ficando bastante defasado isso daí, não se tornou mais benéfico, aí começou a ter uma mudança acerca disso. Porque tinha, o juramento, ele tinha o propósito de descobrir o quê? A verdade. E quantas pessoas juram hoje pela mentira? Você fez isso? Não fiz. Eu juro que eu não fiz isso. Aí no final você descobre que a pessoa está filmado lá, que foi a pessoa que matou. Você matou? Não, eu matei. Você jura? Eu juro. Você imaginou se nos dias atuais fosse assim? Não, eu juro que não foi por Deus, por Nossa Senhora, por Mariazinha, por Paizinho. Eu juro que não fiz isso. Pronto. Está na filmagem que ele fez. Então, assim, já começou a ficar uma coisa que não tinha mais muita relevância para se encontrar a verdade, né? Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz. Está vendo como é que isso entra nos dias atuais? Pensou? O juiz chegar para o traficante e falar assim, essa droga é sua? Não é não, senhor. Não é sua não, não é não. Mas foi pego com você? Foi não. Só falo, vamos usar o exemplo, né? Vamos pegar o delegado. Só falo com o meu advogado aqui. Mas você não jura que é sua? Não, não posso. Não dá. Não foi eu. Foi o cara que fugiu. Você está entendendo? E hoje, se fosse utilizar isso aqui, não tinha como você saber da verdade em hipótese alguma. Mas eles esqueciam que Deus era onisciente e onipotente. Isso eles esqueciam. Dono de tudo e que esquadrinhava o coração de todos os homens. E aí nós vamos ver lá na frente que nossa promessa, vamos colocar a promessa, vamos tirar o nome do juramento, vamos mudar o sinônimo. A nossa promessa, a nossa solenidade ao Senhor é que nós buscaríamos Ele até chegar na estatura de varões perfeitos. Que nós seríamos fiéis em todos os momentos e que jamais deixaríamos a desejar na obra dele. Ou seja, todo mundo que fez esse tipo de promessa no dia que aceitou Jesus no ato batismal e não está mais na igreja hoje, se for olhar nesse contexto, não tinha muita coisa para eles mais não. Todo mundo que prometeu servir ao Senhor fielmente e não está na escola dominical hoje, está pecando contra Deus. Aí você vê que os pormenores dos pormenores também é pecado. Aí você foca no cara que é homicida. Mas se você não veio para a igreja no dia de culto sem justificativa plausível, que vai entrar aqui também, você pecou e é o pecado de sacrilégio, e o pecado de sacrilégio também leva para o inferno. Então por isso que Jesus fala assim, porque repara tudo na agulha que está no olho do teu irmão, não vê a trave que está no seu. Você julga a vida de todo mundo. Você julga a roupa de todo mundo. Você julga todo mundo. Mas quando você olha para você também está errado, você está julgando. Todo mundo vai para o inferno, mas você também vai.
Porque você está tomando uma atitude que não é sua, que não deveria ser sua. Ainda que os homens são julgados na terra, né? E que revelava o íntimo de cada um. A verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. O juramento nas escrituras são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos por homem. Igual tem passagem, eu não consegui pegar aqui porque eu estava vindo aqui rápido para... Eu não consegui achar. Mas tem uma passagem que Deus faz um juramento. Acho que ele jura para Moisés. Ou não, ele jura para alguém que... Para Noé, eu acho, que nunca mais ele destruiria. Ele faz um juramento. Ele jura. Eu juro que nunca mais... Aí eu, calma aí, Deus está... Você quer ver uma coisa interessante? Deus não é Deus que se arrepende. Não é homem para que... Nem se arrepende. Mas Deus se arrependeu. Mas calma aí. Você está entendendo? A palavra de Deus ela tem que ser lida, interpretada e passada, porque tem gente que mesmo depois que passou, é igual passa o bife aí na... Como é que é? Essa carne corta para bife, aí o cara passa uma vez, passa de novo, antigamente ficava batendo assim, é a mesma caldo de cana, tem gente que está no caldo de cana, você tem que pegar a cana, passar, repassar, virar, passar até a mão e junto também, porque já está no cabinho, para a pessoa conseguir entender de fato o que é o contexto da Bíblia. Por isso que tem pessoas que pegam a palavra do Senhor, torcem a palavra do Senhor da forma que elas acham que é, porque, vamos lá, a palavra de Deus é universal? O cara da Índia tem que entender igual eu entendo? Tem que entender igual eu entendo, mas será que ele entende? Senão, todas as escolas dominical neste momento, seria toda a mesma coisa, tudo do mesmo jeito. Senão ninguém precisaria de ler a palavra do Senhor, se debruçar na palavra do Senhor, meditar de dia e de noite. E Deus abriu o entendimento, e Deus concedeu o dom da sabedoria, e Deus concedeu o dom... Tem coisas que Deus fala, isso aqui é para você saber, isso aqui é para você não vai saber. Porque eu dei a uns para doutores, outros para isso, outros para aquilo. Não, eu quero entender isso aqui, esse assunto aqui eu vou entender. Você entra nesse assunto, você até vai, mas você não volta. Porque... A palavra de Deus ela é dessa forma. Deus nunca vai permitir que nós venhamos conhecer além do que Ele permita. A própria Bíblia fala isso. Aí vamos aqui, ó. O juramento nas Escrituras são de dois tipos, já falamos. Terceiro subtópico. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Ó, eu acho que isso aqui era estratégia, mas na minha Bíblia saiu estratagema dos escribas e fariseus. Quanto ao juramento, pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus, usaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que o fosse pronunciado o nome de Deus, esse era de menor valor. Ou seja, entre você cometer um pecado mais grave e você cometer um pecado menos grave, não jura pelo nome de Deus. Eu juro pelo céu azul que estou vendo ali agora. Eu juro pelo orvalho que cai. Porque quando você tira o nome de Deus, eles entendiam que o seu pecado era menor. E aí Jesus vem falando, sabe de uma coisa? Eu não quero que você jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Não jura por ninguém. Simplesmente para de mentir, se converta e me segue que você vai chegar no céu. Mantenha a santidade. Você entendeu? Jesus chegou para falar, sabe de uma coisa? Vamos parar com isso? Já imaginou se hoje na igreja de Pastor Delci, o pecado de quem não veio hoje pela manhã, que é um pecado de sacrilégio, o pecado do não dizimista, se de noite tem que cortar o pescoço de bezerro aqui, vai acabar o bezerro do mundo, cara. Vai acabar tudo. Você está entendendo? Então, quando eu vejo dessa forma, quando eu olho para a salvação em Cristo, eu vou fazendo igual quando eu não sei alternativa de marcar X, que eu não sei qual que é a verdadeira. Eu falo assim, caramba, não existe pecado contra o Espírito. Tá? Mas calma aí. Eu prefiro acreditar que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele não colocou, exceto... Então, calma aí, Jesus morreu... A Bíblia fala isso, a Bíblia fala... Em um livro fala que eram 2 cegos. No outro livro fala que era um cego só. No livro fala que era um nome. Se você for ficar... E tá aí aqueles livros que era da nação judaica... Na pregação eu não posso usar porque o livro, o historiador diz, porque não é um contexto bíblico, é um contexto do historiador. Estava vendo que eles acharam uma profecia de Jeremias.
Acharam um pergaminho com a profecia, com o selo do profeta Jeremias. É verídico, mas não está na Bíblia. Eu não posso propagar aquilo, mas é o profeta Jeremias. Mas eu posso falar, não, acharam, falando assim, acharam o templo de Davi, acharam onde Davi morava. Eles construíam cidade em cima de cidade. Então, assim, eles foram escavando e acharam. Então, acharam. Eu vou pregar aquilo. Não posso pregar aquilo, porque eu não tenho base para falar daquilo. Mas dentro de uma história, igual a mulher do fluxo de sangue, ela vivia no Vale dos Rejeitados. Quem fala que vivia no Vale dos Rejeitados? Mas toda mais gente prega que ela via. Eu, pelo menos, já falei. Se os outros não falaram, vivia no Vale dos Rejeitados. Por quê? Porque na história, todo mundo que tinha um certo tipo de problema, ele era isolado no Vale dos Rejeitados. Tá entendendo? A cor da capa do cego. A gente fala que era vermelha. A gente fala que era verde. Então, assim, algumas coisas que nós falamos, e tem que ter bastante cuidado para saber também o que fala e o que se passa, para que não entre o meu pensamento, a minha forma de pensar, e queira ultrapassar aquilo que está na Bíblia. Isso de forma alguma. Agora, discorrer do que está aqui dentro da Bíblia, com bases fundamentadas na palavra do Senhor, nós conseguimos. Nós conseguimos. Porque se Jesus fala assim, estou usando exemplo de legalismo. Aquele que não crê e não for batizado será salvo. Aí eu vou falar então que o ladrão da cruz não foi salvo, que ele não foi batizado. Você entende como é que... O que eu estou trazendo são comparações. Se eu for ficar buscando embate entre Bíblia e comparação, é fazer, mas você está pegando um ponto isolado, mas a maioria dos pontos que são pegos aqui são isolados. Quando você traz um contexto, lá atrás, vamos lá, o contexto era em Jerusalém, era Jesus, eram os escribas, eram os fariseus, era o problema que eles começaram a banalizar o juramento, aí você consegue entender melhor, e depois nós vamos ver que o sim, sim, não, não, é muito além do que o sim, sim, não, não. Mas o voto feito foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita, viu como é que o juramento começou certo, depois começou a ser dissimulado, depois começou a ser hipócrita, depois começou... Eu estava vendo uma analogia de lá, quando chega acerca do adultério, os caras estavam adulterando para conseguir se livrar da esposa. Porque a única forma que eles conseguiriam sair de uma forma tranquila do casamento era essa. Porque a mulher repudiava ele falava, bom, estou livre. Mesmo sabendo que era pecado, ele ia pecar de novo. Porque Jesus falou que estava no coração dele. Você está entendendo? E quando a gente entra nisso daqui, nós vemos o quão o ser humano é perverso em si. O quanto eu e você temos a semente adâmica dentro do nosso coração, que tenta esconder de Deus, que tenta esconder do homem, que tenta esconder de todo mundo as nossas imperfeições. Numa pregação que eu ouvi, e ela é bem verdadeira, fala assim, calma aí, eu uso o exemplo de Judas. Judas é o que? Aí você não traímos Jesus, não? Quando nós pecamos, nós não fazemos a vontade do diabo? Pedro negou Jesus, tá? Por exemplo, quem não vem na igreja hoje adorar a Deus, não foi para ouvir minha voz, foi para adorar a Deus. Se fosse para ouvir só a minha voz, estaria que só no dia que eu ministrasse. Mas para adorar a Deus, será que não está negando a Jesus também não? Por coisas fúteis? Quando você troca algo, você não está negando? Se você, ou você, assim, não cabe cinza. Ou você é quente ou você é frio, não cabe morno. E essa é a dificuldade do povo, às vezes, entender acerca da palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar preto e falar do branco e viver no cinza. Porque Jesus vai me pegar. Porque eu falo, você é o crente Raimundo, com o pé na igreja, com o pé no mundo. Você está entendendo? Então, aqui eles começaram dessa forma em tudo. Então, todo momento que vê Jesus abordando de Mateus sobre o legalismo, foi o que o pastor Eduardo ensinou. Você vai ter o legalismo e o antinomismo. Você vai ser 100% lei? Cuidado, senão você não vai chegar no céu. Porque se todo mundo for chegar no céu por 100% lei, não precisaria de salvação ser pela graça. Se a graça é o favor imerecido,
Quer dizer que você, em algum momento da tua vida, transgrediu a lei. Se você não tivesse transgredido a lei, não precisava ser salvo pela graça. Porque se a graça é o favor e se você pega uma coisa e coloca lá em cima, ela não pode estar lá em cima e lá embaixo. Por isso que a palavra do Senhor, nós temos que ter um certo cuidado, quando nós falamos, não, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. Porque a própria palavra se fala assim, ó, que seja pouca a vossa palavra. Porque entre o céu e a terra, tem muita coisa. Tem muita coisa. Foi contra esse procedimento dissimulado, hipócrita, que Jesus confrontou em Mateus 23, 16 e 18. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir o seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Aí Jesus fala assim, bom, você quer fugir de uma situação? Mas eu te pego pelo pé na outra, e agora? Está jurando pelo céu, quem fez o céu? Quem é o criador de tudo? É Deus. E agora? De forma subjetiva, você está jurando por Deus também. E aí eles ficaram sem para onde ir. Eles ficaram assim, igual quando diante da mulher adúltera. Calma aí, se você não tem nenhum pecado, não atire a primeira pedra. Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Eles ficaram, calma aí, eu não adulterei, mas talvez eu roubei o coelho, a novelha do meu vizinho para oferecer em sacrifício, porque eu não ia gastar meu dinheiro para comprar uma novelha para oferecer em sacrifício. E eles ficavam nesse pormenor, cara. Por isso que a palavra do Senhor, ela vem falando acerca disso daqui. Hoje, acerca de jurar, não existe nem isso. A gente nem usa esse termo. Quem jurou aqui por Deus? Cara, não existe esse termo, mas a gente tem que falar dele, porque está na Bíblia. E a terra e o estrado dos seus pés. Jesus falou, da poeira que você pisa ao céu, foi Deus que fez. Então, se você vai jurar pelo céu ou pela terra, você está jurando por Deus. Aí eles ficaram sem o que fazer. Aí Jesus preferiu tirar isso de cena. A conclusão é que qualquer juramento feito, usando alguns desses elementos, teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar o que está dizendo é a verdade. Estava vendo o filme do Auto da Compadecida semana passada, com Rebequinha. Chega o diabo lá, né? Ó, mas esse cangaceiro aí, ó. Aí chega, né? Ah, não, filho. Mas ele nasceu em uma infância complicada. Ele nasceu de uma sociedade pobre. Ninguém ajudou ele. Eu peço remissão dos seus pecados, dos pecados dele. Então, assim, Jesus falou assim, acabou, não tem isso, não tem nada. Você tem que simplesmente, não é jurar pelo céu. Não é jurar pelo... Antes de morrer, aí tem o cenário. Antes de morrer, João Grilo pediu misericórdia para Nossa Senhora, para que pudesse rogar por ele, para que... E aí, Jesus fala assim, não existe isso. É do coração do homem. Não precisa de jurar. Ah, eu juro pelo pastor. Não tem isso. Você não precisa... Aí entra aquela passagem assim, Deus não te vê da mesma forma que o homem te vê. Eu posso olhar para o pastor Eduardo e falar assim, pastor Eduardo, seu cabelo está muito grande. Mesmo que não esteja grande. Ele fala assim, calma aí, não, você está falando é mentira. Não, eu juro por Deus que está grande. Estou usando exemplos bem banais para que haja um entendimento mais concreto. Posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. E aí agora Jesus vem passando para coisa mais... Jesus fala assim, ó, a dúvidazinha era essa daqui, mas eu vou elevar o nível hard lá em cima, lá, ó. Eu vou pegar lá em cima. Porque você chegar para a sociedade e oprimir a sociedade, você sacerdote, querer matar a mulher que foi põe no ato de adultério, e agora eu vou pegar você também, não se preocupa não. Porque quanto mais você sabe, maior é o seu julgamento. Então, os fariseus, quando se deparam com Jesus, por isso que eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava atrapalhando, se vocês forem olhar de certa forma, Jesus estava atrapalhando a bagunça no meio da galera.
Jesus estava atrapalhando a heresia, a hipocrisia. E Jesus falou, não, calma aí, sim, sim, não, não, comigo tem meio termo não. A igreja aqui é lugar para adorar a Deus, não é para vender passarinho, vender bugiganga não, vou bater todo saio para todo mundo aqui. Jesus chegou e foi bem catedrático nisso daí, né? Catedrático nisso daí, usou uma palavra firme, uma palavra reta, e acabou com qualquer espécie de especulação. Ah, isso aqui, não, mas aquilo lá, porque se você ficar assim, não, Jesus acabou. Jesus falou assim, ó, a salvação é pela graça. Você pecou? Pede perdão a Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amai a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. Essa é a lei, Jesus colocou. Não é? Como o céu e a terra passarão, assim também todo juramento passará, pois o conclamou como testemunha. Isso aqui é o rodapé do auxílio bíblico. Aí o segundo tópico aqui, só lendo mesmo. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita prioridade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, do coração do homem procede dois caminhos, né, da vida e da morte, e alguma coisa semelhante a isso também sobre a língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Isso aí é óbvio. E também pode ser perdoado através das palavras. Entra na porta do teu quarto, fala com teu pai que está oculto, publicamente ele te recompensará, ele te perdoará, clama a mim, responder-te-ei. Então, a nossa fala, a nossa boca. Qual o tipo de problema que... pastor, ora pelo Breno, que o Breno está... Tá, mas qual que é o problema? Não, Deus sabe. Tá, mas qual que é o problema? Não, então fala com o Senhor, é através disso aqui, porque Deus te deu o dom da fala, exatamente para você conversar com Ele. E aí, por aí, vamos dar um exemplo aqui, aí chega no, o pastor fala direto, chega na hora do jogo do Flamengo, vai pro seu burro, não fez o gol, sei lá o quê. Chega na igreja, Deus, a alegria do falar no jogo de futebol, daí manda o áudio lá, Deivão, sei lá o quê. Você está entendendo? Mas na hora da igreja, você não ouve nem a voz da pessoa. Então, se o falar é o que nós estamos aqui, as suas palavras diante de Deus, não pode ser com timidez, cara. Senhor, Ouse diante da presença de Deus. Fale, porque nós estamos vendo que a oração ela é imbuída de palavra. Se for gemidos inexprimíveis, tem oração. Se for palavras audíveis, tem oração. Tem palavra, tem que ter. Aí nós vemos aqui, procura sempre falar a verdade com sabedoria. Um cristão cheio de verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade em todo o tempo, seja um homem sob juramento ou não. Não um padrão duplo para o cristão. Aí entra Paulo pegando esse gancho, falando lá no livro de Timóteo, acerca da pessoa que tem a língua dobre. Porque a pessoa que tem a língua dobre, ela é inconstante em todos os seus caminhos. E aí você vai ver que Jesus vem falando agora de juramento, Jesus passa do juramento, e agora Jesus agora é a sua base, a sua personalidade, o seu caráter, ele é avaliado por aquilo que você fala. Por aquilo que você fala. O seu caráter é avaliado por aquilo que você fala. O pastor está ali, pode chegar e falar assim, eu sou advogado, eu sou pastor, tá bom, mas o que prova isso? Fiquei sabendo que entrou um homem assim lá, né, pai? No escritório, né? Falando que era advogado, aquele do Casagrande lá. Não chegou isso já. Quase, né? Chegou lá falando, não, eu sou isso aqui. Quando deparou com o homem, como é que é? Você cadê? E Jesus, quando ele fala isso aqui, porque não pode ter um padrão duplo dentro de nós. Por que um padrão duplo?
Quer ver um exemplo aqui, ó? E é um exemplo verídico, e eu me coloco nessa situação. Irmão que não vai para o evangelismo, está pecando de sacrilégio, e eu não vou para o evangelismo. Não estou criando um padrão duplo. O bom da palavra de Deus é que todos nós podemos nos colocar como exemplo. Ainda que às vezes não é conveniente. Mas você também não pode se excusar de que se eu estou falando aqui e eu não fizer, sacrifício gera milagre. Na hora de você sacrificar, você não pode. Porque não vai gerar um milagre para você. Você está entendendo? Porque Jesus, ele não é o ser humano que esquece. O ser humano ainda fica no pé, lembrando. Nossa, lembra que você falou isso aqui? Imagina Deus, que criou a mente humana. E nós não vamos ser salvos, eu vou ser salvo porque o diácono, porque o pastor, porque... Não, eu vou ser salvo pela forma que o Senhor me vê. Por isso que se eu ficar agarrado no legalismo, eu entro em controvérsia a todo momento. Toda hora ali. Não, se a minha palavra é sim, sim, não, não, e eu prometi ser o obreiro exemplar, então o dia que eu deixar de ser exemplar, não existe mais caráter cristão em mim. E se for olhar por isso, meu irmão, a gente vai diminuindo aí os pormenores e vão saindo pela graça. Vão pela graça de Deus, vão pela misericórdia, vão pelo perdão. Entra pelo caminho da salvação. Se você for entrar pelo caminho da acusação, é você colocar um espelho na sua frente e olhar para você. Eu considero dessa forma. Por isso que eu trouxe a lição nessa forma, porque essa é a forma que eu enxergo. Dentro do contexto bíblico, usando as basilares bíblicas, nada de pessoal. O sim e o não na vida de Paulo. Olha, o sim e o não. Aí Jesus joga mais. O Jesus não, mas o comentário joga mais ainda. Ó, começou lá no Velho Testamento, aí tem Jesus. Aí Jesus foi, agora vem Paulo, porque quando Jesus não chega falando ministerialmente, ele chega falando publicamente, ele chega falando para a sociedade. Jesus era o cara que chegava assim para a sociedade, por isso que eles falavam, não, Jesus é um grande político, Jesus vai vir montar no cavalo branco, Jesus vai chegar e vai salvar o povo que está aqui, ó, oprimido por Roma, Jesus vai pegar a espada, ele vai trazer espada, ele vai trazer fogo, aí Jesus vai morrer como cordeiro, esse cara não era Jesus não, é um charlatão. Crucifica ele, que ele não está mudando nada, ele só está atrapalhando. O contexto era esse, irmão. Se você vê o filme Paixão de Cristo, você vê qualquer filme de Jesus, o contexto da nossa história, ou da história de Cristo, ou a história que nós estamos comentando, é simplesmente isso. Jesus veio trazer uma coisa, eles não aceitaram Jesus, é Bíblia, eles não aceitaram Jesus, vão matar Jesus porque ele é profano. Olha lá, Henrique Cristo, se você realmente é filho de Deus, desça da cruz. Eles ficaram nessas coisinhas, pensando que Jesus ia trazer uma mudança geopolítica, macroeconômica, que Jesus ia mudar. Mas Jesus falou, calma, o meu reino não é aqui não. Eu vim para mudar esse reino aqui. Eu não vou passar mais do que a minha função, que é morrer por toda a humanidade. E eles não conseguiam entender isso. Porque morte de cruz não foi só Jesus que teve. Eles consideraram Jesus como mais um, tanto que eles trocaram Barrabás por Jesus. Você entende como é que o povo estava tão baixo espiritualmente? Como que o povo estava tão sem visão? E aí eu vou pegar a visão aqui lá de trás, eu vou empurrar agora aqui. A oliveira verdadeira está aqui. Nós somos o jambuzeiro brabo que fomos enxertados da oliveira verdadeira. Aí Paulo agora vem falar assim, calma aí. Jesus vem ensinando para as pessoas normais, Jesus ensinou para a mulher do fluxo de sangue. Jesus ensinou para o homem que estava coxo, não peques mais. Jesus ensinou para o cego. Agora eu vou ensinar para os obreiros. Agora eu vou ensinar para o ministro. Agora eu vou elevar o nível a tal altura que ele vai ser julgado pelo seu próprio comportamento. Paulo ele deixa bem claro que se eu falei A e fiz B, na mesma hora vai colar alguém que leu. Aí ele fala, calma aí, meu irmão, é assim? E aí nós somos julgados nessa terra. Por mais que nós não gostamos de ser julgados, e nós vamos ver que Paulo vem falando aqui, que quando o cerco vai apertando, a tendência do homem é querer manobrar uma resposta, é querer manobrar uma situação. Isso é com todo mundo, irmão, não tem como você se excusar. É você querer maquiar uma situação, não, porque na verdade... E esse celular não é verde, cara. Isso aí é um verde água. Eu não sei, mas não é verde. Não sei.
Você fica assim, você falou mal do irmão? Não, mal, eu não falei não, mas eu só falei que o ser humano ele é assim. Para, não tem como você falar, eu sou Jesus aqui. O ser humano é assim. Você é assim. Eu sou assim. Nossas desculpas, muitas das vezes, são infundadas. Porque se Jesus, olha o exemplo que o pastor deu na pregação. Se o homem que estava coxo na cama foi até Jesus, por que eu, com a dor de barriga, não vou até Jesus? Você está entendendo? Você não consegue sair daquilo que a palavra de Deus diz. E aí vai chegar alguém que conhece a palavra de Deus, né? Vai chegar o nosso pastor, no nosso caso, e vai te pegar ali aonde você não tem como sair, cara. Você não tem como sair. Você tem que simplesmente falar assim, eu errei. Pastor, perdão, não faço mais isso. E não fazer, porque se você fizer de novo, Deus... Você está entendendo como é que a história é? É muito fácil eu chegar e falar, Breno, você aí, ó, mas quando é comigo, eu falo, não, calma aí, calma, deixa eu colocar a toalha aqui, porque não é bem assim não. Assim é a vida, irmão. Aí, ó, há situações em que empregamos a palavra, a nossa palavra, e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos. E aí? Ou planejamos. Isso pode acontecer com todo mundo, o ser humano é falho. Agora, se você se taxar alguém que na hora que você está ali, você cobra muito, mas na hora você não faz muito, aí, meu irmão, você vai ter um problemão. Em 2 Coríntios 1, 12 a 24, há relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar o irmão da igreja de Coríntios. O que acontece? Eu vou falar aqui rapidão. Paulo ele falou que ia visitar o irmão da igreja de Coríntios. Não conseguiu ir. Aí os irmãos começaram a falar de Paulo. Ah, tá vendo aí, ó? Ó, Paulo aí, ó. Falou que a palavra dele tem poder, que a palavra dele é uma só, e não conseguiu vir, tá vendo? Cadê o caráter dele? Falou que ia estar aqui tal hora e não estava aqui tal hora. Paulo estava aqui tal dia. Aí Paulo falou o quê, ó? Aí Paulo disse assim, ó. Pois seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Olha o nível que estava a galera, falando que Paulo não era confiável. Aí o pastor sempre fala, se falaram que Jesus tinha demônio, se falaram que Paulo não era confiável, você é quem? Você é quem, irmão? Tá entendendo? Então assim, quando a gente olha o passado, ele serve de base para nós. Aí eu vou chegar e vou ficar ouvindo tudo que fala do pastor Eduardo. Tudo que... Não, irmão, fica na sua. Seja simples e prudente. Foi o que... Ó, quem falou isso foram os membros da igreja de Paulo, tá? Não foi de descrente, não. Foi quem estava dentro da comunidade cristã, porque nessa ocasião aqui, você tinha... Ou você pregava junto da comunidade, ou você era espancado igual Paulo era. Não era assim, eu vou para... Não. Todos os que estavam em um propósito estavam unidos ali, naquela cidade, naquele momento. Então, quem falou contra o ministério de Paulo foram os irmãos que estavam sendo guiados por Paulo, ainda que por cartas. Paulo refuta os seus opositores, dizendo que não era do tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade fazia não. Paulo falou assim, calma aí, agora vocês ficam na posição de vocês. Eu falei que iria, não teve oportunidade de ir no momento, eu atribuo essa oportunidade a Deus e a muitas coisas, e o caráter de Paulo era tão ilibado, depois que ele se converte, que o não dele, falou, eu falei que ia, mas não foi. A pessoa, rapaz, se ele não veio, é porque realmente aconteceu uma coisa muito séria. Agora tem gente que fala, eu vou ir, não vou. Os caras só falam que vai, nunca vem, fica falando que vai vir, nunca vem, fala, mas não faz. Então você consegue, né? Você consegue ter um peso e uma medida acerca de cada pessoa. Se a pastora Marisa, pelo que eu conheço, se a pastora Marisa falar assim, ó, segunda-feira, meu pai também é dessa, segunda-feira, 10 horas eu tô aí. Cara, 9h30 já estão lá. Se fosse eu, talvez 10 horas eu ia sair de casa. Está entendendo? Porque é assim. É dessa forma. Porque isso, meu irmão, é que, ó, hoje tem Santa Ceia.
Isso aqui, quem não vem na escola dominical hoje, se for olhar pela Bíblia Sagrada, tem que vir todo mundo aqui na frente pedir perdão, porque não pecou hoje, não é pecado de sacrilégio. Tá vendo os pormenores? Vamos jogar pormenor, vamos jogar foguinho aí, ó, na lenha, para pegar, vamos jogar foguinho. Aí, ó, a raposinha incendiando o arraial. É isso, irmão. Aí se você pensar mal hoje, até o horário do culto, se você falar mal de alguém, se você pecar, você tem que vir aqui, não é na sua casa. Porque se tem a oração principal, você tem que vir aqui na oração principal. Pode ser pastor, pode ser o diácono, presbítero, porque se você participa indignamente do corpo de Cristo, você é acusado, né, ou é julgado como um dos malfeitores. E você acaba prejudicando a sua própria alma. Por isso que tem muitos enfermos no meio de nós, muitos cansados, muitos aquilo outro. Deixa eu só finalizar e o pastor só vai falar, né? Se tiver oportunidade, né? Tá vendo? A palavra também, se ela não for dentro do tempo, né, ela ultrapassa. Honestidade com as nossas palavras. Então, como já deu o tempo do pastor, eu vou finalizar aqui e vou passar a oportunidade para ele, porque pode ter certeza, com menos palavras do que eu, ele falará muito mais, inclusive eu aprenderei também muito mais do que está escrito aqui. Depois eu só finalizo na conclusão. Nosso pastor, já pode vir, já está com oportunidade. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É uma lição assim bem complexa e eu quero dar uma simplificada para favorecer o entendimento dos irmãos, e quando vocês levarem para casa o conteúdo adquirido nessa manhã, essa simplificação vai ajudar em tudo aquilo que o professor já falou. Desde já fica o meu agradecimento aí ao professor Pastor Tálio por esta aula já ministrada na manhã deste dia. Eu quero tomar como base aí na introdução. Na introdução, no finalzinho dela, está escrito assim: por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparente e honesto em seu falar, para que o juramento entre eles se tornasse desnecessário. Quando se criou o juramento no Antigo Testamento, se criou porque as pessoas, quando elas eram estreitadas a falar acerca de algum assunto, então as pessoas invocavam o nome do Senhor como testemunho. Aí diziam: é verdade, em nome do Senhor. Quando você fala é verdade em nome do Senhor ou por Deus, você estaria trazendo uma testemunha que é onipresente, onisciente, capaz de saber se aquele fato era verdadeiro ou não. Por isso que se fazia juramento em nome do Senhor. Isso aí é uma parte do juramento. No decorrer do tempo, os homens se tornaram pilantras. Conforme a gente já sabe, nem pelo nome do Senhor eles se cumpriam. Ainda aqui no Brasil, em meados do século XX ainda, a palavra dos homens tinha uma grande valia. Não precisava de fazer contratos para se ter resposta positiva. Se falava, não, tudo bem, então fechou, dava a mão, coisa. Tem quem dizia ainda que um fio de cabelo do bigode era testemunho daquilo ali. E os homens eram fiéis. Nos dias atuais, isso não funciona mais. Tem uma espécie de juramento agora, que não envolve o nome do Senhor em si, mas envolve a sociedade naquilo que você pretende conquistar para o bem-estar da sociedade. Todo mundo que tem uma formação de um curso superior, na colação do grau, ou antes da colação do grau, tem um juramento que vai ser feito. Esse juramento é que você vai ser fiel na prestação do serviço que você vai prestar para a sociedade. Os médicos fazem isso, né? Os advogados fazem isso, enfim.
Presidente, sim, todo mundo que toma posse em cargo público é obrigado a fazer esse juramento para tomar posse, né? A posse é derivada disso aí. Esse juramento se chama personalíssimo. Então a pessoa não pode mandar ninguém fazer isso por ela, ela tem que ir para fazer. Então isso é um juramento. E o juramento está escrito ali. Não, eu juro trabalhar com fidelidade, aquele monte de coisa. Porque no final a gente sabe que isso também não resolve coisa nenhuma, que no exercício das funções ele se corrompe e o juramento cai de terra. Então veja bem, é um juramento que as pessoas faziam quando perguntavam a elas acerca de as coisas que ela praticava. Você fez isso? Claro que fiz. Você fez isso mesmo? Aí, por Deus do céu. Por Deus do céu, estava chamando Deus como testemunho para ver isso aí. Esse tipo de coisa o Senhor também disse, eu não quero isso para o homem. Jesus disse, olha, vocês precisam ser tão honestos a tal ponto, quando vocês falarem, as pessoas acreditarem na palavra de vocês. Porque fica chato, né? Você fala e é por Deus do céu, né? O católico, por Nossa Senhora da Penha, por Nossa Senhora Aparecida e tal. As pessoas não têm credibilidade nas suas palavras. E isso Deus não quer para nós. Ele quer que as nossas palavras tenham credibilidade, que basta a gente falar uma vez só, as pessoas confiarem na nossa palavra e fazer. E isso se espera de cada um de nós, e principalmente obreiros da casa do Senhor. E que eu digo para os irmãos, com tristeza, que nós temos obreiros na nossa igreja, que eu não acredito na fala deles. Por quê? Porque eles já falaram e não cumpriram, 1, 2, 3, 4, certo? Eles são dissimuladores. E isso fica feio para qualquer espécie de crente, e principalmente para nós que ministramos a palavra do Senhor. É o que o professor acabou de falar, que muitas vezes nós estamos aqui ministrando, então a gente fala assim, e nós tínhamos um obreiro aqui que falava isso, Senhor, abençoa os trabalhos de evangelismo que a sua igreja vai fazer. Ele nunca se incluía no trabalho de evangelismo, ele nunca se participava. Existem outros obreiros muito interessantes, vão orar e dizer o seguinte, Senhor, abençoa essa igreja. Ele se excluiu da igreja, ele não fala abençoa a nossa igreja, abençoa essa igreja, abençoa a sua igreja. Ele se excluiu da igreja. E o correto é, Senhor, abençoa a nossa igreja, nos ajuda. Ele se inclui, ele não faz parte do grupo. Então, o que eu entendo aqui a respeito desse juramento é que o Senhor, quando diz que não jurei nem para o céu, nem pela terra, não, eu quero que você seja um homem íntegro, um crente íntegro, que você fale, as pessoas acreditam na sua palavra e ponto. Aí é o que eu falei para os irmãos, tem gente aqui que fala, pastor, eu vou fazer. Vai mesmo? Tá bom. Aí eu tenho que mandar o outro ficar já na reserva, porque eu sei que não vai fazer. Você entendeu? Eu sei que não vai fazer. Agora, é muito interessante e bom para nós, quando a pessoa diz, não, deixa comigo. Aí você descansa e paz, porque você sabe que aquela pessoa vai fazer. Agora, tem outros que, além de não fazer, não te dão retorno também, e quando você vai ver, a coisa já ruiu. Então, a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Dá para fazer? Não dá para fazer. Dá para fazer? Sim, eu vou fazer. Vai fazer? Pô? Então eu vou ficar tranquilo aqui, vou confiar em você. Jesus deu o exemplo de um pai de família que tinha 2 filhos assim. E o pai mandou um filho, meu filho, você vai trabalhar no campo hoje? Eu vou, pai. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Aí não foi. E falou com o outro, meu filho, vai trabalhar? Não, eu não vou. Aí depois ele resolveu e foi trabalhar. Jesus disse que aquele que falou que não ia e foi, fez muito mais do que aquele que disse que ia e que não foi. Porque empenhou a palavra, disse, eu vou, e não foi. Então a gente precisa tomar o cuidado, exatamente isso aí. Sim, sim, não, não. Juramento não cabe na vida do cristão, que o juramento já foi abolido. Acerca do juramento é isso que Jesus fala. Eu quero a integralidade de vocês. Vocês precisam ser íntegros e fazerem. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar o que está dizendo que é a verdade. Viu? Basta isso aí. Às vezes eu falo as coisas para a pessoa fala assim, uai, isso é verdade? É.
Só isso. Eu não tenho que ficar explicando porque é verdade. Quando você começa a explicar muito, você começa até agora a diminuir o valor da verdade. Por isso que Jesus ensina sim, sim, não, não. Você fez isso? Não, eu não fiz por causa disso, não sei o que ela fez ou não fez. Não, basta. É isso que o Senhor está buscando. O Senhor não quer saber que Padim, Padecício, Nossa Senhora da Penha, Parecido, tá? O Senhor não quer saber nada disso. Ele quer que cada um de nós, e Ele nos conhece muito bem, Ele quer que nós, ao nos dirigirmos às pessoas, a gente tenha a integridade de estar falando a verdade. E quero dizer uma coisa para os irmãos, hein? E vocês sabem que isso é verdade. Quando você mente, você que é crente, na mesma hora que você mentiu, o Espírito Santo fala, você mentiu. Na mesma hora, ele não deixa passar. Ele fala na mesma hora para te dar uma oportunidade de você se retratar daquela mentira. E se você não se retrata daquela mentira, vem as consequências. E às vezes a gente é envolvido assim, a gente é pego de surpresa numa situação, pegou, você fala, nossa, menti. Jesus mentiu. Não, irmão, desculpa aí, não foi bem isso aí. Aconteceu assim. Você se retratou, resolveu o problema. Então é isso que o Senhor quer. Primeiro, a integridade de cada um de nós. Falar a verdade e acabou. Escapulir uma mentira, se retrate e não deixe com que a pessoa que está conversando com você leve aquela mentira. Porque no dia de amanhã a verdade aparece, a sua credibilidade e seu caráter cristão cai por terra. Bem, obrigado. Poucas palavras. Isso que eu falo, a palavra que é importante. Só finalizando, é o que o pastor disse aqui, ó. Dizer uma mentira com desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre, não adianta. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa meias verdades através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciado pelo pai da mentira, que é o diabo. Aí entra nessa questão, né? Quando fala discípulo de Cristo e faz parte do reino, entra para a questão já ministerial. Tá? Só para acabar de dizer, o verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vai se sentir menos pressionado a apoiar nossas palavras em promessas. Conclusão, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. O que passa disso daí, meu irmão, a gente já sabe, né? Consciência maligna. O pastor te perguntou você faz uma pergunta para ele, em vez de responder a pergunta que ele te fez, você já entrou nos demais coisas. Os irmãos se colocam de pés, vamos fazer o fechamento. Ó, 9h57, hein, pastora Marius? Eu estou cumprindo com a minha palavra. Estou cumprindo com a minha palavra. Expressando palavras, título da lição? Expressando palavras textual. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus 5:17. Amém? Um irmão para louvar? Uma irmã?
nós fazemos. As pessoas às vezes querem manipular o nosso entendimento ou subestimar, né? Com desculpas que a gente sabe que é mentirosa. Mas isso a gente deixa para Deus julgar. Porém, a credibilidade dessas pessoas cai diante da nossa presença. A gente passa a não confiar mais nelas, porque elas tentam nos subestimar com pequenas mentiras, né? Ou meias verdades. E o cristão tem que ser verdadeiro em todo o seu sentido, né? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e participar dessa história bíblica dominical. Vamos ouvir essas crianças maravilhosas. Saudamos a igreja da paz, Senhor. A formiguinha toda folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Agradecemos a oportunidade da Jesus. Olá, seu Shaddai. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Achados e perdidos no meio. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19:10. Quero ficar por isso que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é algo importante em você. Por isso levanta e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Podemos 7 matriculados, 3 presentes, 4 ausentes, não tem representante, 90 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, não temos visitante, 3,55 de oferta. Adolescentes, El Shaddai, 6 matriculados, 3 presentes, não temos visitante e 4,10 de oferta. Classe dos adultos, 38 matriculados, 24 presentes, 14 ausentes, não temos visitante e 44 de oferta.
Total geral de pessoas no tempo hoje é 35. Total geral de oferta é R$ 52,55. Vamos lá. Continuando. Bem, os irmãos unanimes da revista, por favor, vocês precisam me pagar, senão eu fecho meu cartão. Né? Vou mandar o nome de vocês para o SPC, pegar todo mundo. Hoje eu vou mandar áudio, mensagem para todo mundo que você lembrar de trazer de noite, tá bom? Bem, quem vai limpar a igreja hoje? Brian, Alana, Edline, cooperadora Alana, Edline, os adolescentes Riquelme, Guilherme e Alexandre, que não vai estar comigo hoje, tá? Vão ajudar, porque está faltando pessoas do tempo hoje, tá? Eu preciso da ajuda de vocês. Café da manhã, a parte comestível de domingo. O pastor Adriel, a camisa tanga, o pastor Eduardo. Nossa, o pastor Adriel por 2 vezes, te matei, Adriel. Duas vezes, mas eu vou pegar uma vez só pra mim, tá? Você gostinho pra você. E o Líquido, Silvânia, Isabelle e Márcia que vão trazer, tá bom? Dito isso, né? Vamos agradecer o Senhor por essa que tivemos na manhã deste dia. Convido aqui o pastor Adriel a fazer as honras, nos despedindo a bênção apostólica. À noite para eu reunir e termos essas coisas. Salve, meu Pai do Senhor. Amém. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por ter estado na tua presença nessa manhã. Te agradecemos por mais essa rica lição que tivemos a respeito da tua palavra. Peço que o Senhor venha continuar abençoando a vida do professor, a vida do nosso pastor, a vida de cada um daqueles que puderam vir nessa manhã, para poder aprender um pouco da Sagrada Escritura. Continua abençoando, meu Deus, a vida espiritual de cada um de nós, para que possamos estar firmes diante da tua presença a cada dia. E logo mais à noite estar te adorando, te engrandecendo através do culto. Assim eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz consolação com o Espírito Santo, esteja em todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.